Hoje eu estou aqui para responder as maiores dúvidas que o pessoal que me segue tanto no Instagram quanto aqui no canal do YouTube mandou a respeito dos próximos episódios e a trama de Hanyo no Yashahime. Olá meus queridos, eu sou o Avalon das páginas Avalon Geek. Como eu disse na introdução, hoje eu vou responder algumas dúvidas que vocês mandaram lá pelo Instagram e também algumas das perguntas que eu recebi aqui nos vídeos sobre os próximos episódios de Hanyo. Então desde já eu vou pedir para vocês deixarem o like no vídeo se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se vocês querem algo mais interativo, que eu responda mais das dúvidas de vocês sobre o anime de Hanyo no Yashahime ou até mesmo de outros animes. Então eu vou responder algumas perguntas que foram selecionadas aqui aleatoriamente para poder responder com vocês. Infelizmente não vão ser todas, porque eu recebi realmente muitas perguntas e algumas delas eu já respondi lá no vídeo de análise do episódio 15. Eu não cito exatamente quais as perguntas ou quem me mandou naquele vídeo, mas eu tentei ali incorporar dentro da minha análise algumas respostas das perguntas que vocês mandaram. Então aqui eu vou responder diretamente algumas perguntas. Desde já, deixa o seu like, se inscreve no canal se não é inscrito. Poxa, aqui a gente fala de vários animes, mangás e o conteúdo vai aumentar. Tenho novidades vindo aí para vocês de novo. Então eu vou deixar passando para vocês aí o arroba de quem me mandou a pergunta e eu vou respondendo. Como a Setsuna e a Toa sabiam que seus nomes eram esses se ninguém contou para elas? Essa é uma ótima pergunta que me foi enviada e que eu acredito não é nem que ninguém contou para elas. Na verdade, alguém contou sim. Eu até falei um pouquinho a respeito na análise do episódio 15, que eu acredito que talvez ou o Jaken e Arin ou só o Jaken tomaram conta ali das meninas quando elas eram bem crianças. Só que talvez elas não se lembrem de detalhes. A gente sabe que a Setsuna perdeu a memória e a Toa mesma lá no episódio 2 diz que ela não se lembra muito bem da infância, ela se lembrava só de ter ali a presença da Setsuna junto dela. Então, sim, eu tô tentando me adaptar com o nome da dublagem. Então, na verdade, eu acho que sim, alguém cuidou delas e isso já foi até confirmado numa entrevista recente com a seiyus, de que alguém cuidou delas quando elas eram pequenas e muito provavelmente foi a Arin com ali o auxílio do Jaken. Por que a Agome estava sem o arco? Eu acredito que essa pergunta esteja se referindo ali sobre o momento em que Sesshomaru e Kirinmaru cercaram Inuyasha e a Agome. Eu acho que a resposta é simplesmente porque a Agome não estava exatamente preparada para lutar. Ela estava muito mais preocupada ali em garantir a segurança da Moroha, entregando ela para o Hachi para que ele pudesse levar ela para um local seguro. Você acha que a outra filha da Sango faleceu? Por isso ela não aparece no diagrama? A minha resposta para essa pergunta eu já dei em algumas análises de episódios anteriores, que era onde eu dizia que provavelmente não. Eu acho um pouco duvidoso eles terem matado uma personagem do mangá e anime original, porque eu duvido um pouco que a Sunrise seja tão ousada. Eu realmente não acho que eles vão matar nenhum personagem do clássico, mas se a gente parar para pensar nesse princípio, se realmente ela ousar ao ponto de matar algum personagem, eu acharia bem possível, porque como alguns inscritos levantaram lá na análise do episódio 13, o Miroki, quando ele fala a respeito do yokai que ele enfrentou e que fez ele se sentir impotente ao ponto dele buscar o treinamento dele, poderia ser justamente um yokai que tirou a vida da filha dele, aquela que ainda não apareceu. O Riko estava falando com o personagem ou nós espectadores no final? Sim, ele falou com a gente, nós espectadores, inclusive foi bem engraçado a gente perceber que ele fala até um pouquinho de calma para não sermos ansiosos que as respostas virão, porque realmente ele quebrou ali a quarta parede e interagiu diretamente com o público. Onde está Sesshomaru? Bom, a gente pode ver que o Sesshomaru ele tá andando ali próximo da árvore, pelo menos é o que a gente vê no episódio 4 de Hanyo, e a gente consegue ver os pés dele ali próximos da árvore eterna, enquanto ela está conversando ali à frente da imagem da Arin presa dentro da árvore e a borboleta dos sonhos. A lágrima da Agome criou a pérola vermelha? Eu acho que não, porque a gente vê que a Pérola Vermelha ela estava sob a posse do Tokotsu, que é a primeira das 4 grandes ameaças que aparece, que inclusive enfrenta a Moroha no episódio 5, mas na verdade ela já tinha derrotado essa ameaça anteriormente, que foi justamente quando ela obteve essa pérola. Então eu acredito que não, porque a pérola originalmente não estava na maquiagem da Moroha. E agora uma pequena pausa para eu dar um recadinho importante para vocês do primeiro parceiro aqui do canal, justamente
Ibenatran. Então, se você tem interesse em tirar a sua carteira nacional de habilitação, se você ainda não tem a sua CNH e você tem pelo menos 16 anos, saiba que você pode conseguir isso de uma forma bem facilitada. O Ibenatran proporciona uma possibilidade de parcelamento em até 24 vezes por meio da Caixa Econômica Federal, e aí você, a partir dos seus 16 anos, pode contratar um plano de pagamento parcelado. Assim, quando você completar os seus 18 anos, você já vai estar com tudo pago e apto a dar entrada no processo da sua CNH. Além disso, não só os jovens com 16 anos, mas também os maiores de 18 podem dar entrada nesse parcelamento para conseguir tirar a sua CNH de forma muito mais facilitada em todo o Brasil. Então eu vou deixar na descrição do vídeo um link para vocês estarem acessando e conhecendo, inclusive porque tem a opção de fazer pagamento via boleto, que é muito fácil. Então dá uma conferida aí no link na descrição para você poder começar a fazer os seus planos de conseguir a sua liberdade e autonomia por meio da conquista da CNH. A veste de Rato de Fogo apareceu como se o Inuyasha está preso dentro da Pérola Negra. Eu não acho que a veste da Moroha seja a mesma do Inuyasha, pelo contrário, eu acho que são vestes distintas. Inclusive eu teorizei um pouquinho sobre na análise do episódio 16, você pode conferir aqui no card, onde eu digo basicamente que eu acho que talvez o Kuga tenha conseguido essa veste para Moroha, justamente por saber que o Inuyasha utilizava, então talvez ele tenha procurado algo semelhante para a filha dele, já que a gente sabe que a Moroha não estava com essa veste quando foi entregue ao Hachi. Quem levou a Rin e aprisionou na árvore sagrada depois que ela deu à luz às gêmeas? Tem várias teorias a respeito disso. Algumas pessoas acreditam que a própria Rin se prendeu ali junto com as memórias da Setsuna, junto com os sonhos dela, para que ela não fosse encontrada novamente pela Zero, assim como algumas pessoas acreditam que ela foi presa. No primeiro momento a gente imaginava que era algo relacionado a Kirin Maru, mas atualmente eu estou em dúvida entre ou imaginar que o próprio Sesshomaru talvez tenha feito isso para protegê-la, ou então imaginar que pode ter sido algo que a própria Zero fez, já que ela mesma disse que ela gostaria de ver a família de Ino no Taisho, a família do Toga, sofrer. Então talvez tenha sido ali uma armadilha da Zero para fazer o Sesshomaru sofrer vendo a Rin presa dentro da árvore. Como será que a Setsuna foi salva? Eu realmente acredito que quem a salvou foi o próprio Sesshomaru, porque a gente vê que ele não impede a Zero de ordenar ali a queima à floresta, mas ele dá as costas e sai de perto dela. Então, acredito sim que naquele momento ele simplesmente correu até a floresta para proteger as filhas dele, mas quando ele chegou ele só encontrou a Setsuna, já que a Toa tinha ido para a Era Moderna. Mas também é importante a gente lembrar que na abertura a gente vê alguns pés correndo ali durante o incêndio na floresta, e eu tinha teorizado que poderia ser os pés da própria Toa ou da Setsuna, mas algumas pessoas acreditam que possam ser os pés da Rin, já que parecem ser um pouco maiores. Então talvez a própria Rin estivesse naquele momento junto com as meninas no incêndio da floresta. Você acha que o Jaken poderia ter morrido protegendo a Rin antes dela ser selada? Não, porque eu realmente volto naquele princípio que eu duvido um pouco que a Sunrise vá ser ousada ao ponto de matar um personagem clássico, principalmente se a gente pensar o Jaken, que é um personagem tão querido. Será que vai rolar um chip Moroha mais filho do Kuga? Simpatia por lobos ela deve ter. Bom, a gente sabe que ela tem ali uma certa simpatia, ou talvez nem tanto pelos yokais lobo, porque parece que a infância dela não foi das melhores pelo que a gente viu no episódio 16, ela ainda é muito solitária, mas dentro do fandom surgiu há um bom tempo um chip aí a respeito da Moroha com o filho do Kuga. E bom, na verdade a gente não tem nada que evidencie a existência desse filho. Eu acho isso bem complicado porque eu vejo uma galera shippar real. Então eu acho que pra essa primeira temporada de Hanyo isso provavelmente não vai acontecer, provavelmente a gente nem vai saber se o Kuga teve algum filho ou não. Eu falei a respeito um pouquinho no episódio 16, na análise, onde eu sugiro que talvez essas informações sobre um passado da Moroha, Kuga, como ele e a Ayame estão, e talvez até mesmo um filho dos dois, possa ser deixado para uma possível segunda temporada. Nada confirmado dessa segunda temporada, mas se de fato for existir um filho do Kuga e puder existir algum chip com a Moroha, eu não acho que dê tempo de abordarem até o fim dessa primeira temporada, que vai ter só 24 episódios. Então, se eles quiserem isso, eles vão ter que fazer uma segunda temporada. Sesshomaru estava protegendo Inuyasha quando retirou a pérola de seu olho? Com certeza.
Com certeza. A gente sabe que o Sesshomaru não é muito de falar, muito menos de demonstrar sentimentos, mas eu tenho certeza absoluta que ele estava ali realmente protegendo tanto o Inuyasha quanto a Agome quando ele os mandou ali para dentro da pérola. Eu acredito que aquela ideia do Jaqen de dizer que o Ondas Lunares das Trevas seria útil no futuro possa até ser verdade. Eu falei um pouquinho na análise do episódio 15 do que eu acho que pode vir a acontecer no futuro, mas eu não acho que seria esse o único motivo pelo qual o Sesshomaru salvaria os dois. Então a gente até pode ver no futuro talvez ele justificando isso, dizendo que ele só fez isso porque ele ia precisar da Tessaiga no futuro, que ela seria útil, mas a gente sabe que no fundo ele quis ajudar o irmão sim. Cadê o Shippo? Já mostrou todos os personagens clássicos, menos o Shippo. Realmente, ele foi o único personagem que não apareceu no episódio 15 e que a gente não tem nenhuma notícia. Algumas pessoas, inclusive, começaram a teorizar, e eu vou jogar isso aí pra vocês, de que o Shippo poderia ser o Rico disfarçado. Eu acredito que não, porque tem várias inconsistências a respeito no comportamento e os objetivos do Rico, mas seria aí uma desculpa de onde está o Shippo quando ninguém está vendo mais ele. Mas eu teorizei um tempo atrás de que talvez o Shippo estivesse junto com os outros Yokai Raposa, ali fazendo os treinamentos, aquelas atividades que a gente viu acontecer no final de Inuyasha, onde eles tinham que se aprimorar as suas habilidades. A depender do que possa ter acontecido, talvez o Shippo tenha ido atrás de algum tipo de treinamento, semelhante ao que aconteceu com o Miroki, mas junto com os Yokais Raposa. Então talvez a gente veja ele mais pro futuro. Aonde afinal estaria então a Pérola Negra? Sesshomaru lacrou o Inokage, mas onde ficou? Bom, a gente viu que realmente Inuyasha e Agome foram enviados ali pro outro mundo por meio da Pérola Negra, e até então, aparentemente, o Sesshomaru está com a Pérola. Então, eu acredito que seja exatamente isso. O Sesshomaru ainda tem a Pérola Negra, ou no máximo, talvez Kirinmaru esteja com ela, mas eu acredito que deve ter ficado com o Sesshomaru ou o próprio Jaqen, a Pérola Negra, para um momento mais oportuno, onde Inuyasha e Agome seriam libertados. Afinal, eles deixaram claro que o Ondas Lunares das Trevas seria necessário ainda. Você tem alguma teoria do porquê a Joia de 4 Almas daria uma profecia para o Kirinmaru? Na verdade, não me passa nada pela cabeça do porquê a joia poderia ter dado alguma profecia ao Kirinmaru. Algumas pessoas começaram a teorizar ali algo como um chip entre a Midoriko, que é a sacerdotisa que criou a Joia de 4 Almas, e o Kirinmaru. Isso justificaria um pouco como o Kirinmaru poderia ter tido contato com a joia e até mesmo como ele poderia ter recebido essa profecia. Seria ali talvez um motivo pelo qual a joia quisesse ajudar de alguma forma. Mas também algumas pessoas levantaram nos comentários lá da análise do episódio 15 que pode ser uma falsa profecia e na verdade a Zero está manipulando o Kirinmaru, que é o irmão mais novo, mas ao mesmo tempo aparentemente mais forte que ela possui, pelo menos em questão de combate, para poder ter ele sob seu controle e se vingar da família do Toga. Além disso, algumas pessoas me mandaram, aliás, várias pessoas no comentário da análise do episódio 15 a respeito do meteoro, ou cometa, porque eles dizem que não foi apenas um fragmento, que depois que o fragmento foi destruído dá para ver ali um outro caindo atrás do Sesshomaru. E bom, gente, eu acho que uma coisa tem que ficar clara. O cometa, ele solta alguns fragmentos. Foi isso que o Rico disse pra gente, que Toga e o próprio Kirinmaru, há 500 anos atrás, destruíram um fragmento que se soltou do cometa. E é justamente o que Inuyasha e Sesshomaru fizeram agora. Então é natural a gente ainda ver algo no céu, porque o cometa ainda está lá. Ele vai passar novamente daqui 500 anos e um novo fragmento vai se desprender dele e eles vão precisar ali impedir que esse fragmento se choque contra a Terra. Então o que eu acredito que a gente viu foi só a imagem do cometa passando próximo à Terra, mas ele não iria cair efetivamente como o fragmento que eles acabaram destruindo. E bom, pessoal, essas foram algumas das perguntas que me mandaram lá no Instagram. Também comentei aqui o comentário a respeito do cometa, que várias pessoas disseram na análise do episódio 15, então achei que precisava ser esclarecido aqui. Mas algumas das perguntas eu não respondi aqui porque elas já foram respondidas na análise do episódio 15, então ia ficar muito repetitivo, o vídeo ia ficar muito longo. Se vocês tiverem alguma dúvida a mais, eu posso estar abrindo novamente a caixa de perguntas lá no Instagram pra gente fazer mais um vídeo. Então, se vocês querem que eu faça isso com mais
frequência, deixem um like nesse vídeo, compartilhem com os amigos, também para ajudar a ter um maior número de visualizações e de likes, para que eu saiba que vocês têm interesse nesse tipo de conteúdo, e aí eu vou continuar fazendo. Os likes de vocês, os comentários, tudo isso, além das visualizações, são como se fosse um termômetro pra gente saber o que vocês gostam e o que vocês não gostam, pra gente saber o que a gente continua ou não fazendo aqui no canal. Então, muito obrigado para todo mundo que mandou as perguntas, todo mundo que tá acompanhando e dando uma força pro canal. Um grande abraço e até mais.